O cavalo é minha vida, né? Praticamente desde o nascimento, né? Eu venho de uma família inteiramente de turf. Meu pai foi jockey durante 23 anos, inclusive montou aqui no hipódromo do Tarumã, ganhador de estatística aqui. Depois ele se transformou em treinador, um treinador de muito sucesso, né, em São Paulo, e ganhador de várias estatísticas, enfim, um profissional de muito brilho na sua profissão. Pelo lado materno, a minha mãe é filha do Trajano Ataíde, um treinador que aqueles surfistas um pouco mais antigos irão se recordar bem. Um grande treinador, um grande homem, que teve aqui, desde o Guabirotuba, teve muito sucesso na profissão de treinador, mas foi no Tarumã que ele alcançou o seu ápice. Foi ganhador de várias estatísticas, né? Um dos treinadores mais afamados da época e que teve também bastante sucesso na profissão. Eu tenho um tio meu que é veterinário, médico veterinário, Dr. Alceu Ataíde, um cirurgião renomado mundialmente, um homem muito íntegro e que teve muito brilho também na sua profissão. Começou aqui no Tarumã, atendendo os animais do meu avô, depois transferiu-se para São Paulo, onde lá, usando o termo entre aspas, explodiu na profissão, né? Um dos maiores cirurgiões que a medicina veterinária mundial pôde ter conhecido. Hoje ainda atua numa escala menor, mas ainda é bastante reconhecido dentro da profissão, dentro da medicina veterinária. Meu irmão caçula, Paulo Henrique Lobo, começou trabalhando com meu pai, ajudando o meu pai nas lides lá em São Paulo, e também depois de muito esmero, muito trabalho, tirou a matrícula de treinador, conseguiu a matrícula de treinador, e o sucesso também veio bem rápido para o Paulinho, né? Vários proprietários de nome o prestigiaram, né? Eu não vou aqui citar um a um, no medo de esquecer algum, mas vários criadores e proprietários o prestigiaram, dando a ele vários animais, e com esses vários animais, o Paulinho lá em São Paulo teve êxito, ganhador de muitos grandes prêmios. E eu, nesse meio todo, sempre tive o cavalo na minha vida, né, do meu coração, sempre frequentando as cocheiras, sempre frequentando as corridas, mas nunca enveredando pelo lado do treinamento. Foi quando eu, em 1982, eu prestei vestibular aqui na Universidade Federal do Paraná e passei no vestibular de Ciências Biológicas, a Biologia, né? Fizemos aí de 82, 83 e 84, fizemos 2 anos e meio de faculdade, mas eu sentia que não era aquilo que eu queria. Frequentava as aulas e, no fundo, não era aquilo que eu queria. A cidade em si, maravilhosa, Curitiba, mas o curso em si não me agradava muito. Foi quando eu decidi ir embora para São Paulo, e chegando em São Paulo eu tinha que trabalhar, né? Tinha que procurar o meu sustento, nunca querendo ficar aí dependendo de A ou B. Foi quando eu me apaixonei, comecei a frequentar os leilões lá de São Paulo. Comecei a frequentar os leilões e me apaixonei pelo mundo dos leilões, né? Na época nós tínhamos um grande leiloeiro trabalhando, talvez o maior leiloeiro que eu vi trabalhar, ao lado de grandes outros, mas na minha época ele dominava o cenário, principalmente do cavalo puro sangue inglês. Estou me referindo ao Antônio Carlos Pinheiro Machado, nosso querido Pinheirão, que há pouco ainda nos deixou. Eu assistia os leilões do Pinheiro, assistia, naquela época toda terça-feira tinha leilão, e via aqueles rapazes gritando lá no leilão, pegando lance. Aquilo me apaixonava, né? Aquilo me chamou muito a atenção. Foi quando eu tinha um amigo que trabalhava de pisteiro, que a gente chama o auxiliar do leiloeiro. Foi quando eu cheguei para ele, o Amarildo, né? Meu grande amigo Amarildo. Eu cheguei para ele e falei: Amarildo, eu quero começar a fazer isso, né? A trabalhar nos leilões. E ele prontamente me apoiou,
e me disse, olha, primeiramente você já assiste os leilões, mas você tem que falar com o Pinheiro, né? Com o leiloeiro-chefe aí. E numa tarde, eu nunca me esqueço, numa tarde lá na Vila Hípica, eu encontrei o seu Pinheiro Machado, me apresentei a ele e disse da minha vontade. E ele também prontamente depois de uma explicação rápida de como era o exercício da profissão de pisteiro, ele falou para mim, olha, então vamos fazer o seguinte, isso foi numa terça-feira. No sábado eu tenho um leilão de cavalo árabe em tal lugar, lá em São Paulo, numa casa de espetáculos, e eu quero que você comece já. E já me botou na fogueira, né? Usando o termo aí entre aspas. E nós, felizmente, demos conta do recado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha leilão praticamente todos os dias, não só de puro sangue inglês, mas das outras raças, porque o Pinheiro Machado leiloava praticamente todos os dias. Então ele me apadrinhou, viajava com ele para cima e para baixo, sempre seguindo, sempre olhando, e eu sempre tive a preocupação de, claro, a gente tinha uma diária, a gente recebia uma diária no final do leilão, mas não era pela diária que eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito prestando atenção no que o leiloeiro falava. Pegava o catálogo, anotava todas as observações dessa égua, desse cavalo, dessa novilha, desse touro, dessa vaca, daquele carneiro, daquele cavalo manga larga, daquele cavalo árabe, enfim, do mundo de leilões, né? Então eu chegava em casa e estudava. E sempre me questionando, né, o porquê, no dia seguinte, quando eu encontrava, seu Pinheiro, por que o senhor falou isso de tal cavalo? E ele me explicava. E foram assim por anos, aí uns 4, 5, 6 anos nessa atividade. Quando de repente me surgiu a ideia, né, aquela vontade já estava dentro de mim, eu falei, eu quero ser leiloeiro, né? Eu vou tentar ser leiloeiro porque é isso que eu quero. Me chamava demais a atenção. Eu via aquele homem falando rápido no púlpito, eu ficava abismado, apaixonado. Então foi quando eu cheguei a ele também e expus essa ideia. E ele me apoiou. Ele me apoiou, assim, de pronto me apoiou. E nesse meio tempo eu trabalhei com outros grandes leiloeiros também. No Puro Sangue Inglês, com o Nilson Francisco Genovese. A gente tem até hoje aí uma boa amizade, uma grande amizade, um profissional de altíssimo gabarito. Aprendi muito com ele também. Trabalhei muito para o Nilcinho, né, nos leilões que o Nilcinho comandava. Outro leiloeiro que eu me espelhei muito foi o Djalma. O Djalma Barbosa de Lima, um grande profissional. E assim vários outros profissionais que a gente foi pegando um pouquinho de cada um e fazendo um leque, né, de conhecimento. Mas foi com o seu Pinheiro Machado que eu me abri, que eu expus essa vontade e ele me apoiou de pronto, né? Então começava aí uma segunda etapa, né? Uma segunda etapa, uma verdadeira loucura, né? Luta pelo meu ideal. E continuei trabalhando de pisteiro, continuei, e sempre expondo aquela vontade. Foi quando em junho de 1992, eu, juntamente com o Zé Luiz Guimarães e o Carlos Eduardo, da APPS, Agência Paulista do Puro Sangue, eles sabedores da minha vontade, eles me deram uma chance de leiloar os 10 últimos lotes de um determinado leilão de animais em treinamento. Eu dividi aquele leilão, fiz os 10 últimos lotes com o Gilberto Fortes do Amaral, que era o outro leiloeiro que trabalhava ao lado do Pércio da Silva Alves, trabalhavam também, e o Nilson, os 4 leiloeiros e o Pinheiro Machado trabalhavam no Puro Sangue Inglês. Então eu tive a oportunidade de leiloar os 4 últimos lotes do leilão. Aquilo para mim foi uma glória, né? Aquilo para mim foi, embora o nervosismo, embora a ansiedade, eu me preparei bem, mas como todo iniciante, como todo profissional que vai fazer a sua atividade pela primeira vez, muito nervoso, né? Querendo acertar naquela ansiedade, enfim, passou e dali começou. As oportunidades foram aparecendo, eu segui dividindo o leilão com o Gilberto, com o Tércio, até com o Nilson, dali foram meio a meio, até nós alçarmos voo de poder ter a condição de comandar um leilão sozinho. Uma profissão de muita responsabilidade, seja ela a raça que for que você vá leiloar,
muita responsabilidade, porque você tem nas suas mãos o patrimônio de outra pessoa, né? Então é uma profissão que você exige estudo diário, e é o que nós fazemos praticamente diariamente, né? Eu fuço a internet, eu procuro me aperfeiçoar a cada leilão que eu vou fazer, me cercar de informações a cada leilão que eu faço, antes dos leilões, enfim. E graças a Deus temos tido sucesso aí nas várias raças em que atuamos. As lembranças de grandes leilões que eu fiz foram muitas, né? Foram grandes leilões que eu atuei, tanto no puro sangue inglês quanto nas outras raças. Os leilões, os tops dos leilões foram no puro sangue inglês, foram exatamente os leilões Top Classic. Por muitos anos eu tive o privilégio de participar, onde participavam grandes vendedores, né? Grandes selecionadores da raça puro sangue inglês, como a Fazenda Mondesir, o Aras São José Expeditos, que foram os precursores desse leilão, ao lado do Aras Rosa do Sul, e o Aras Novo Mossoró, do meu tio, Dr. Alceu Ataíde, que foram aí, como nós dissemos, os precursores desse leilão, que foi um leilão, foi o maior leilão da época, né, da raça. E durante os anos teve a participação aí de outros grandes criadores, né? Alguns saíram, outros entraram, mas o leilão sempre continuava com aquele brilho maravilhoso, com altas médias, com alta afluência de público, e era uma verdadeira festa aonde o leilão aconteceu, fosse no Jockey Club de São Paulo, na Gávea, no Rio de Janeiro, leilão que foi na Chácara do Ferreira, no Forte de Copacabana. Esse leilão aconteceu em várias praças e todas elas com grande sucesso. Diferenças entre leilões da raça puro sangue inglês e as outras raças. O leilão de puro sangue inglês, o profissional leiloeiro, ele tem que vivenciar a raça. Ele tem que conhecer obrigatoriamente os pedigrees, tem que conhecer a história da mãe, tem que conhecer os feitos do pai, tem que puxar um pouquinho da memória. Às vezes você, com o argumento daquela mãe, da avó, da terceira mãe, com aquele argumento você consegue arrancar um lance. Você tem que estar sempre muito atualizado com a produção do pai, principalmente agora que estão chegando vários garanhões novos, né, na raça puro sangue inglês, ou aqueles que estão no Brasil em definitivo, ou em termos de shuttling, vem, cobre e vai embora. Então você tem que estar bastante atualizado. E essa atualização também é exigida nas outras raças, né? Então, quando eu vou fazer um leilão de gado, então eu procuro me cercar das grandes informações, das mais diversas informações, desde o peão da cocheira até o gerente da fazenda, do Aras, até mesmo os promotores do leilão. A gente obrigatoriamente tem que se acercar, se munir do maior número de informações possíveis para chegar na hora do leilão e dar o recado aí de forma bem satisfatória, e principalmente que o vendedor fique muito satisfeito, né? Nós fizemos grandes leilões da raça puro sangue inglês, o Aras Ponta Porã, o Camil e o Charlie sempre me apoiaram muito, criadores de grande renome, criadores sensacionais, não é isso? Que sempre me apoiaram, como outros também, que a gente tem aí, deixa aí o agradecimento. Alegrias, tristezas e emoções na profissão do turf, eu tive muitas alegrias. Graças a Deus, uma profissão que me proporcionou não só conhecer o Brasil, né? Conhecer o Brasil viajando, mas conhecer o Brasil viajando, trabalhando. Então a gente une o útil ao agradável. Grandes alegrias, batemos o martelo aí para animais valiosos, não é isso? Mas a importância do martelo batido para uma parcela muito alta, quanto para uma parcela baixa, a emoção é a mesma, a alegria é a mesma, porque a vontade de trabalhar como leiloeiro está sempre presente, né? De dar o seu máximo ali no púlpito, que é o lugar sagrado do leiloeiro. Tristezas, graças a Deus, eu não as tive e procuro não as ter.
A gente, em lugar de tristezas, nós vamos dizer aí obstáculos, né? Isso não só na profissão de leiloeiro, mas como em todas as áreas da vida. A gente encontra as dificuldades, a gente encontra os obstáculos, mas a gente tem que, por obrigação, saber ultrapassá-los, né? E saber ultrapassá-los assim com dignidade, né? Sempre procurando dar o máximo, né? Sempre procurando fazer a sua parte muito bem feita, que ao natural esses obstáculos, do mesmo jeito que da mesma maneira que eles aparecem, eles vão desaparecendo. Agora, emoções nós tivemos muito, né? Não só como leiloeiro, mas como filho de jockey, filho de treinador, irmão de treinador, neto de treinador, enfim. Essa arte, essa atividade puro sangue inglês nos renova a cada dia que passa, né? Cada vitória do meu pai, cada vitória do meu irmão, a gente sente aí o prazer de ver o cavalo cruzando o vencedor em primeiro lugar. Isso não tem dinheiro que pague, né? Então o turf é uma arte que ele tem com ele o poder de proporcionar aquele que vive, aquele que o vive, aquele que o vive o dia a dia, tem e sente, né? Isso aí é uma característica peculiar aí do turf, né? Da corrida de cavalo e do cavalo de corrida, né? Não existe coisa mais linda do que você observar aí um nascimento, uma égua gerando um produto, né? Gerando um produto, aquele produto levantando, né? Os primeiros passos, mamando, depois já correndo no piquete, depois com a fase da infância no aras, né? Depois já vem a fase mais jovem, daí já vem a fase da doma, da fase adulta, não é isso? Daí já vem o preparo aqui nas cocheiras, aqui nos hipódromos, os primeiros treinamentos, aquela esperança de ter nele o seu craque, né? Aí já entra o proprietário, enfim, tudo isso envolve aquela característica que só o turf nos proporciona, aquelas emoções que só o turf nos proporciona. A opinião que eu tenho sobre o turf é aquela jamais conhecida, né? Infelizmente a atividade no Brasil não vive aí e já de algum tempo uma boa fase, né? Mas eu olho por outro lado. Eu acredito que com o esforço dos nossos dirigentes, os grandes clubes promotores de corrida no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Gávea, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, eu acho que com o esforço desses verdadeiros abnegados, nós temos certeza que mais cedo ou mais tarde o turf vai encontrar e retomar o lugar que sempre teve na importância dentro da equinocultura nacional e dentro do seu papel na área social aqui no Brasil, né? Porque o turf, a gente tem que saber que o turf é uma indústria que deve ser levado muito a sério, porque em termos de empregabilidade, não é isso, dá atividade, proporciona emprego a milhões de pessoas, né? Direta e indiretamente. Então, para a gente não se alongar muito, nós esperamos que os nossos comandantes, as nossas forças do turf, né, tenham sempre isso em mente e, tendo isso em mente, trabalhem para que o turf ressurja e ocupe o seu verdadeiro lugar dentro da sociedade brasileira. Eu vi muitas coisas no turf, muitas alegrias, né? Muitos grandes prêmios, muitos personagens de grande destaque, tanto na área de proprietários quanto na área de criadores, como grandes profissionais, né, que deram e dão a sua vida para o turf. Nós tivemos aí profissionais da minha época que eu vi atuar, que eu vi montar um Albenzo Barroso, que na minha modesta opinião foi o grande jockey que o turf nacional teve, né? Antônio Bolino, a serenidade em cima de um cavalo, Gabriel Menezes,
Juvenal Machado da Silva, GF Almeida, o Goncinha, Ivan Quintana, Luiz Duarte, João Moreira, que estão brilhando, os profissionais que estão brilhando no exterior. Na parte de treinadores, né? Tivemos aí, da minha época, que eu vi cuidar, Pedro Níquel, Eduardo Gozic, Selmar Lobo, Abadil Cabreira, grandes mestres na área e tantos outros que já se foram e aqueles que estão da nova geração, que estão iniciando, brilhando, mostrando muita qualidade nesta muito difícil arte de preparar um puro sangue inglês para a corrida. Na minha profissão, a alegria nossa é poder bater o martelo e sentir, né, a grande alegria tanto do vendedor quanto do comprador, né? A gente sempre procura, eu pelo menos procuro extrair ao máximo, né, que eu posso, claro, até um determinado limite, os lances, né? Então a gente fica muito contente que quando um comentário nosso, um ponto de vista nosso no meio da licitação, isso aí se traduz em lance. Então isso aí para mim particularmente é uma alegria muito grande, é uma sensação do dever cumprido muito grande. A mensagem final, eu deixo aqui uma mensagem de muito otimismo. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos acreditar no Turf, vamos acreditar nos nossos comandantes, nesses 4 abnegados presidentes que a gente vê aí a luta diária, por mais dificuldade que tenha, não é isso? A gente vê que, independente de qual Jockey Club for, mas a gente sabe e a gente é personagem, né, dessa luta diária para que eles consigam colocar o Turf neste lugar que a gente sempre fala que o lugar que nunca deveria ter saído. Então é essa a mensagem que eu deixo aos espectadores deste site maravilhoso aqui. Não é isso? Então, nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.